Olá, sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Ciências de Materiais do campus Recife do IFPE. Na aula de hoje, vamos estudar sobre cisalhamento puro. Então, podemos verificar aqui, nessa figura de um parafuso, que é um elemento de fixação ou união. Então, todos os elementos de fixação e união, eles vão sofrer um esforço cortante ou cisalhante. Então, podemos verificar aqui que uma carga aplicada transversalmente ao corpo, então ele provoca uma força de cisalhamento. Então, no caso aqui, até esse parafuso, ele não suportou essa carga de cisalhamento. Também podemos dizer que esta carga, que é uma força cortante ou cisalhante, ela está paralela à área de seção transversal. Então, quem é a área de seção, ou melhor dizendo, o que é a área de seção transversal? É essa área aqui, o diâmetro do parafuso. E a carga, ela está aplicada paralelamente à área de seção transversal do parafuso. Mas quando nós falamos de cisalhamento puro, então imagina que você já, em algum momento da sua vida, já praticou este cisalhamento puro, né? Então, por exemplo, quando nós cortamos um tecido, então aplicamos uma força aqui na tesoura e essa força cortante, ela corta o tecido. Então, isso aqui é um cisalhamento. No caso de uma guilhotina de papel, por exemplo, então temos aqui uma lâmina e uma manopla. Então, quando empurramos essa manopla e o papel está aqui, então o papel aqui é cortado devido à força das lâminas e da força cortante resultante na folha de papel. Então, isso aqui são exemplos comuns de cisalhamento puro. Agora, no caso de metais. Então, no caso de metais, nós podemos praticar o cisalhamento, ou seja, verificar este cisalhamento também com elementos cortantes. Então, na indústria temos tesouras mecânicas, prensas de corte também. Então, esses elementos eles vão tender a cisalhar o corpo, ou até aplicando os esforços cisalhantes também, ou cortantes. Então, no caso aqui, nós temos, por exemplo, uma chapa. Vamos supor aqui uma chapa AB e aplicamos uma força neste sentido e direção nesta chapa. Então, aqui, alguma peça ou alguma máquina que está tendendo a cisalhar, a cortar essa chapa. Então, F1 e F2 são forças cortantes. Mas, como surge esse efeito, esse esforço de cisalhamento? Então, vamos supor aqui ao lado, temos uma chamada viga, aqui nós temos um apoio e aqui outro apoio. E vamos aplicar uma força P neste sentido e direção. Então, do jeito que está aqui, essa força P é uma força cortante e ela está aplicada transversalmente a esta viga ou aplicada na área de seção transversal da viga, que é essa área aqui, ó, de lado. Então, vamos colocar aqui uma caneta e vamos verificar aqui. Então, essa aqui é a área de seção transversal, certo? Então, aqui é a força cortante. E do jeito que está localizada nesta configuração essa força, então, esta viga vai provocar um cisalhamento puro ou uma flexão nessa viga, e a viga vai tender a fazer isto, esse abaulamento aqui, ó, certo? Então, ela tende a fazer isso aqui, exageradamente, né? Então, ela vai fletir. Então, por isso que dizemos que essas forças cortantes ou cisalhantes, elas vão gerar momentos fletores, que nós vamos ver posteriormente. Vamos colocar aqui o apontador e vamos verificar que essa força cortante, ele é o principal esforço que as uniões vão ter que suportar. Então, imagine aqui uma corte e dobra de chapas. Então, precisamos calcular
o valor necessário para essa chapa ser cortada ou ser dobrada. Então, por isso que é importante esse cálculo do esforço de cisalhamento. Aqui podemos ver também rebites, são utilizados em navios, são utilizados em vasos de pressão, onde a gente quer uma perfeita vedação. E aqui no caso são chapas aparafusadas. Então, o parafuso ele está nesse sentido. Vamos colocar aqui uma caneta. Então, o corpo dele está aqui, ó. Então, a força de cisalhamento aplicada, então, vai estar aqui, ó, nessa chapa, né, nesse sentido para cá e nesse sentido para cá, certo? Então, aqui é a força cortante, que a gente chama de Q. É isso? Força Q. Força cortante Q, que está aplicada transversalmente ao corpo do parafuso ou paralela à seção transversal. Então, podemos verificar essa situação em cada elemento de fixação e de união. Bem, é importante aqui verificarmos que esse esforço cortante, o material, ele desenvolve em cada um dos pontos da sua seção transversal uma reação, que é chamada de resistência ao cisalhamento. Então, aqui nesse corpo de prova, então, vocês já viram em outras aulas que esse corpo de prova, se aplicarmos uma força nesse sentido e nessa direção, então, aqui é uma força de tração. Se a força é aplicada longitudinalmente ou axialmente ao corpo de prova, e nesse sentido, o vetor entrando no corpo, então é a força de compressão. Mas também podemos verificar aqui essa força, que esse vetor, ele está perpendicular a quê? A área de seção transversal, que é essa aqui do corpo. No caso da força de cisalhamento, as forças são aplicadas nesse sentido, o corpo de prova está nesse aqui, e aqui é a área de seção transversal do corpo, o mesmo corpo. Só que aqui eu tenho uma força nesse sentido para cá, e eu tenho aqui no outro sentido. Então, aqui é uma força de cisalhamento. Tudo bem até aí? Então, essa resistência ao cisalhamento é muito importante esse cálculo, né? Ela ser determinada. Então, podemos determinar essa resistência ao cisalhamento de dois modos. Uma é realizando o ensaio de cisalhamento e o outro utilizando o valor de resistência à tração do material. Utilizando o valor de resistência à tração do material, já é um valor tabelado que existe em normas técnicas dos países e que já foi feito um ensaio de tração, de compressão, um ensaio de cisalhamento e tem lá um valor, no caso aqui, será utilizado ao mesmo valor de resistência à tração, que é aquele limite máximo, onde nós podemos trabalhar com segurança o material. Então, já foi feito isso naquele material que foi utilizado para o parafuso e é utilizado aquele valor. Se não tem ainda, ou se é um produto novo, é um projeto novo, ou você precisa fazer esse ensaio de cisalhamento, então, na verdade, ele é utilizado naquela máquina universal que é feito um ensaio de tração e compressão. Então, com alguns adaptativos. Então, por exemplo, você pode colocar aqui duas chapas móveis fixas com dois parafusos e aqui um corpo de prova do mesmo material de parafuso. Aplica uma força de tração aqui até o rompimento, vai aplicando uma força gradativamente, como um ensaio de tração, e gradativamente esse material aqui, esse corpo aqui, ele vai ser cisalhado nessa área e nessa área de cá. Então, que é o limite de ruptura desse material. Então, a tensão de cisalhamento é a letra grega tal, nós já vimos isso. Ela é a relação entre a força cortante e a área cisalhada. Se nós tivermos uma junta rebitada, por exemplo, juntas são duas chapas, também é chamado de junta. Então, duas chapas rebitadas ou aparafusadas, então elas são chamadas de juntas. Então, se a gente tiver mais de um parafuso ou mais de um rebite, então
vamos acrescentar aqui o número aqui, ó, o número de parafusos e o número de rebites, que é esse N aqui. Então, o que está diferente aí é só a questão desse N aí, que a gente vai considerar sempre o número de elementos, que são chamados os parafusos, rebites e os pinos também. Agora, vamos propor aqui a seguinte situação, aqui do lado esquerdo. Então, vamos ter aqui essa configuração aqui de junta, certo? Que na vista lateral, nós podemos verificar aqui, ó, que ela tem uma chapa em cima, outra chapa embaixo e uma chapa intermediária. Aqui, ó, aqui um lado e aqui o outro, certo? E está sendo aplicada uma força de cisalhamento de 100 kN. Então, essas chapas elas são chamadas de cobre junta. E, se vocês observarem aqui, nós temos um cisalhamento duplo, ou seja, duas áreas de seção transversal, cisalhadas, né, de cisalhamento. Então, vamos pegar aqui a caneta e vamos verificar aqui, ó. Nós temos aqui em cima, ó, essa área aqui e essa área aqui de baixo. Então, para cada parafuso, a gente vai ter essas duas áreas de cisalhamento aqui, certo? Então, quando formos calcular aqui a tensão de cisalhamento atuante na junta, então, o que nós vamos considerar? Nesse tipo de junta, tá certo? Então, vamos fazer uma análise pela metade da junta. E a outra é por analogia, vamos dizer assim. Então, vamos pegar apenas uma parte, que é essa parte aqui, ó, está dividida. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 rebites. Nesse caso aqui, 4 rebites. Vezes 2. Mas o que é esse 2 que foi colocado aqui na equação? É o número de áreas cisalhadas. Então, ele é um cisalhamento duplo. Duas áreas aqui cisalhadas no rebite. Então, por isso que tem o número 2 aqui. Neste caso aqui, do lado direito, nós temos aqui um chamado cisalhamento simples. Por quê? Porque temos apenas uma área cisalhada. Uma área de cisalhamento. Então, é cisalhamento simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5 rebites nessa junta. Então, N igual a 5. N igual a 5 aqui, ok. Vezes o diâmetro do rebite. Mas não tem 2 aqui? Não. Por quê? Porque aqui só tem uma área cisalhada. É isso? Então, essa área aqui, ó. Nós temos uma área cisalhada. Aqui é a caneta. Então, ó, aqui, ó. Essa área aqui, ó. Certo? E aqui, ó. Que chamou de AA. Então, a área cisalhada é AA para cada rebite. Aqui, no caso, de acordo com esta configuração, nós temos duas áreas cisalhadas. Então, isso é bem importante no cálculo da tensão de cisalhamento. Tem que observar o número de elementos, número de parafusos, número de rebites ou número de pinos, e também se eles estão, se ele tem duas áreas, que é um cisalhamento duplo, duas áreas cisalhadas, duas áreas de seção transversal ou uma. Então, isso tem que ser colocado aqui na equação. Então, isso tem que estar bem claro para vocês, ok? Bem, também é importante no dimensionamento dessas juntas rebitadas, com parafusos, com rebites, pinos e também chavetas, é necessário a verificação da pressão de contato entre o parafuso ou rebite e a parede de furo da chapa, que é nas juntas. Então, vamos supor aqui, ó, temos um rebite, essa configuração aqui, e temos uma e duas chapas, certo? Então, quando é aplicado aqui um esforço cortante Q nessas chapas, nesse sentido aqui, então, essa chapa, que é o furo, né, foi furado para poder passar o rebite. Então, vai existir uma pressão de contato entre essa região aqui, que é a região AB e AC, das chapas, no corpo do parafuso. E esse parafuso ele pode vir a falhar devido ao esmagamento ou
também chamado pressão de contato. Então, é importante também calcular esta pressão de contato. Por quê? Porque o parafuso, no caso aí o rebite, pode vir a falhar devido a essa pressão aí. E ele falhando, no caso, ele fica, o diâmetro, né, do rebite aqui, o corpo do rebite, ele fica esmagado pelas chapas. Então, σd é a pressão de contato, vai ser igual a o esforço cortante Q sobre essa área projetada. Área projetada. Que área projetada é isso? Essa área aqui, ó, da espessura da chapa vezes o diâmetro do parafuso. Então, aqui, ó, nessa figura aqui ao lado, nós temos, ó, T, que é a espessura da chapa, e D, o diâmetro. Então, isso é chamado de área projetada. Então, para se calcular a pressão de contato, precisamos dessa fórmula aqui, ó. Σd igual ao esforço cortante sobre N, toda vez que tem um N é em relação ao número de elementos, vezes aqui agora a área projetada, que vai ser o diâmetro do elemento vezes a espessura da chapa. Então, precisamos calcular a tensão, cisalhamento e a pressão de contato. Vamos ver aqui nesse exercício, esses conceitos que acabamos de verificar. Temos aqui um parafuso, ele está fixando essa chapa, 4, aqui ao meio, e um garfo. Então, está tudo junto aqui, unido por esse parafuso. Então, precisamos calcular a tensão de cisalhamento que está atuando aqui, a pressão de contato, que é do parafuso na chapa intermediária, e a pressão de contato do parafuso, né, desse corpo aqui do parafuso, com esse garfo. Vocês observam aqui, podem observar aqui, que esse garfo, né, tem uma área aqui em cima e outra área aqui embaixo. Né? Então, ó, esse garfo, ele tem essa espessura vezes o diâmetro do parafuso, é uma área projetada. Aqui embaixo também, certo? Tem a espessura do garfo vezes o diâmetro do parafuso. Na chapa, nós vamos ter o quê? O diâmetro do parafuso vezes a espessura da chapa. Então, assim, vamos calcular essas pressões de contato. No caso do cisalhamento, é bem direto e simples, vocês já viram isso. Então, nós temos que o esforço cortante vai ser dividido por 2 vezes a área cisalhante. Correto? Sim. Qual era a cisalhante? Aqui, ó, AA e BB. Certo? Então, vamos colocar aqui a caneta e vamos ver. Aqui, ó, eu tenho uma área aqui cisalhante, ó, e eu tenho aqui outra área cisalhante. Então, 2 vezes a área de cisalhamento. Certo? Então, colocando os valores, nós temos que a tensão, essa tensão de cisalhamento, ela vai ser 26,5 megapascal. Tá? Então, a área do mesmo jeito, a área é a área do parafuso, que também já foi dado, mas com esse detalhe aqui de 2 áreas cisalhadas, sempre prestando atenção nisso. Para as pressões de contato, então, na chapa intermediária. Na chapa intermediária, qual é a equação da pressão de contato? Então, σDI, que é pressão de contato na chapa intermediária, igual ao esforço cortante sobre a espessura da chapa vezes o diâmetro do parafuso. Tá? Então, como eu falei, então é essa região de cá. Então, ó, essa região aqui, ó, aqui e aqui, ó, certo? Então, eu tenho T é a espessura da chapa, que é 8 milímetros, se eu não me engano, exato, vezes o diâmetro do parafuso. Então, 12 milímetros. Então, aqui eu encontrei a pressão de contato na chapa intermediária, 62,5 megapascal. Certo? Então, atentar sempre para isso. No caso agora, temos que calcular a pressão de contato nas hastes do garfo. Então, como eu falei, ó, temos aqui, ó, esta região aqui, que é essa parte superior do garfo,
E aqui nós temos a outra região aqui. Então, ó, nós temos duas regiões. Então, por isso que aqui nós temos o esforço cortante na equação, que é pressão de contato das hastes do garfo, sigma D, aí H da haste. Temos duas vezes ó, a espessura vezes o diâmetro do parafuso. Então, 2 porque essa parte de cima e essa parte de baixo, que são as duas áreas projetadas aí. Então, por isso que teve esse valor aqui, esse número 2, multiplicado por 2. Aqui é o esforço cortante, nós já temos. Também foi dado a espessura da haste do garfo e o diâmetro do parafuso. E assim foi calculado de 41,7 megapascal a pressão de contato da haste do garfo. Então, vocês precisam atentar para isso, que a pressão de contato, o cálculo da pressão de contato e o cálculo da tensão de cisalhamento vai ser verificado a questão da área projetada, quantas áreas projetadas, e no caso do cisalhamento, se é um cisalhamento simples ou duplo. Então, você multiplica por aquelas áreas, além do N, que significa o quê? O número de elementos. Ok? Então, até a próxima. Obrigada.